dia pessoal, bom dia família. Então, o devocional de hoje, como todos os outros, né? A gente troca uma ideia, a gente fala de vários assuntos, vários motivos, né? Bíblicos, situações da nossa vida, do nosso dia a dia. E algo que Deus ministra na nossa vida hoje é sobre as nossas necessidades financeiras. Por quê? A nossa necessidade financeira dela também está no nosso hall de necessidades. É algo que não tem como a gente fugir, não tem como você que está me ouvindo fugir, porque há uma importância da gente colocar todas as nossas necessidades diante de Deus. E a necessidade financeira, ela entra, porque é algo que Deus se preocupa também. Nós temos que apresentar todas as nossas necessidades e problemas diante de Deus. Então, seja espiritual, financeira, física, tudo a gente apresenta diante de Deus. E Ele se preocupa em cuidar das nossas vidas. Em todas as áreas. Todas, não somente financeira, não somente espiritual, emocional, todas as áreas. E hoje eu queria falar sobre a nossa necessidade financeira. Por que a nossa necessidade financeira? São várias coisas ao nosso redor que acarretam, que levam uma necessidade financeira, né? Depende de várias famílias, situações. Então tem escola das crianças, tem aluguel, às vezes passa por uma necessidade de saúde, tem a medicação, médico, financiamento de carro, financiamento de casa, as compras que é feita. Então tem toda essa necessidade. E os jovens também têm as suas necessidades, os seus estudos, né? Os jovens têm eles querem comprar coisas para si, adquirir, né? Vão ficando jovens, tendo essa necessidade, faculdade, também já vão crescendo sobre casamento, adquirir as coisas, o seu empreendimento. Então vai tendo a necessidade financeira em termos geral, seja jovem, adulto, casado, solteiro. E nós, como bons cristãos, o certo era a gente estar preocupado com essa área, porque a gente tem que estar preocupado, né, com todas as nossas áreas, e principalmente uma das áreas é financeira. E a gente tem que estar preocupado com as contas, com os impostos, com as dívidas. A gente tem que estar preocupado, porque era o correto de um cristão estar preocupado em passar essa imagem de um bom cristão com os seus deveres em dia. Seja imposto, seja prestações, seja contas em dia. Não que não pode fazer uma conta, é claro que pode, porém honre. Temos que honrar com essa dívida, com essa conta, com essa promessa de conta, né? E isso tem que trazer temor. Isso tem que trazer temor ao nosso coração, e se preocupar em estar honrando a Deus, passando uma imagem correta, né? E a Bíblia traz alguns assuntos, né? Algumas áreas, alguns assuntos sobre isso, né? Não somente espiritual. A Bíblia fala através do apóstolo Paulo em Filipenses 4,19, fala assim, ó: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas glórias, riquezas em Cristo Jesus. Deus se cuida tanto com o nosso espiritual, tanto como físico, tanto como financeiro. Então ele se preocupa com todas as nossas necessidades. E o financeiro, ele está nessa área. Todas as nossas necessidades. Não precisamos nos preocupar em apresentar a nossa necessidade financeira. A gente não precisa se preocupar com isso. A gente precisa apresentar. E na Bíblia tem algumas situações a esse respeito. Tem a viúva, né, do profeta Elias, que ela era muito pobre e vendia até lenha para se sustentar. Porém, né, o Elias foi lá, apresentou diante de Deus, orou, buscou a Deus e multiplicou o pão, o azeite e a farinha da panela dela. Até tem aquelas musiquinhas, né, sobre a farinha da panela, não? Então,
Deus não se preocupa somente com o financeiro, mas sim com o espiritual, mas sim com o financeiro em dar uma, uma vida sustentável, né? Também tem outra viúva, né, do profeta Eliseu, que ela só tinha um bocadinho de farinha, um azeite. Deus foi lá, usou o profeta, multiplicou tanto o azeite dela, que ela começou a vender, né? Como tanto uma viúva como a outra, eles fizeram renda daquela bênção que Deus fez na vida deles, porque Deus se preocupa com o financeiro também, né? E o azeite naquela época era algo muito caro, e ela teve muita prosperidade com isso. Deus se cuida conosco. Temos que apresentar todas as nossas necessidades diante de Deus, todas as nossos problemas, as nossas vontades. Então que a gente possa nesse dia de hoje apresentar o nosso dia, apresentar as nossas necessidades diante dele. E a financeira ela entra nesses pedidos. Não é errado, não é pecado. Nós temos que apresentar diante de Deus e entregar na mão do Senhor. Amém? Nós possamos ter um dia abençoado na presença de Deus. Deus abençoe o nosso dia.